Olá, prosseguindo no estudo do Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, na terceira parte deste livro, As Leis Morais, estamos estudando o capítulo 9 desta terceira parte, Lei da Igualdade. Allan Kardec apresenta 3 questões aos espíritos e faz um comentário. Questão 814. Por que Deus a uns concedeu as riquezas e o poder e a outros a miséria? Resposta: para experimentá-los de modos diferentes. Além disso, como sabeis, essas provas foram escolhidas pelos próprios espíritos, que nelas, entretanto, sucumbem com frequência. A cada encarnação, nós experimentamos enfrentamentos que a vida material oferece para que possamos vencer e incorporando as virtudes que nos são necessárias para vencer esses arrastamentos. Então, em cada encarnação, nós enfrentamos uma série de experiências que venham a nos acrescentar conquistas espirituais. Então, nós precisamos, em primeiro lugar, levar em conta a reencarnação. Nós encarnamos muitas vezes e a cada vez enfrentando diferentes provas. Provas da riqueza, numa encarnação, prova da miséria, em outra encarnação, e assim por diante, as mais diferentes experiências que venham a nos acrescentar ganhos espirituais, para que assim venhamos a evoluir até entrarmos em comunhão com Deus. Muito bem, essa questão de as provas foram escolhidas pelos próprios espíritos tem esse significado. Antes de reencarnar, você identifica em si mesmo fraquezas que precisam ser vencidas para que venhamos galgar avanços espirituais. Então, o próprio espírito, junto com o seu mentor espiritual, fazem um planejamento de reencarnação para que, nesta reencarnação, sejamos submetidos a provas. Se vencermos, conquistamos aquelas virtudes. E assim por diante. Questão 815. Qual das duas provas é mais terrível? Qual das duas provas é mais terrível para o homem? A da desgraça ou da riqueza? Resposta: são tanto uma quanto outra. A miséria provoca as queixas contra a providência. E a riqueza incita a todos os excessos. Então, veja, quando reencarnamos com a prova da miséria, que virtudes precisamos desenvolver? A virtude da paciência e da resignação. São ganhos importantes e necessários para as conquistas espirituais, para a evolução. Não é? Paciência e resignação, vencendo os ímpetos dos instintos, da animalidade que ainda perdura em nós. A paciência, o que é? É vencer os impulsos de rebeldia, de reclamação, como diz ali, as queixas contra a providência. Então, são provas duras, mas cujas conquistas em paciência e em resignação nos possibilitam avanços no progresso espiritual. A riqueza, a mesma coisa. Só que aí não é a questão da paciência e da resignação. Aí é a da abnegação. Você vencer os seus interesses de orgulho, de vaidade, etc., não é?
e conquistar estas virtudes, a virtude da abnegação. É a superação dos arrastamentos da matéria. E também a da caridade, porque dispondo de bens como os ricos dispõem, podem utilizar isto aí servindo ao próximo e conquistando a grande vitória de amar o próximo como a si mesmo. Provas de miséria, provas de riqueza, ambas muito difíceis, mas extremamente necessárias. Todos nós passaremos por essas provas para conquistar as virtudes de paciência, resignação, abnegação e caridade. Precisamos passar pelas provas para ver se nós consolidamos essas conquistas espirituais. Questão 816. Estando o rico sujeito a maiores tentações, também não dispõe, por outro lado, de mais meios de fazer o bem? Resposta: mas é justamente o que nem sempre faz. Torna-se egoísta, orgulhoso e insaciável. Com a riqueza, suas necessidades aumentam e ele nunca julga possuir o bastante para si, unicamente. A questão do egoísmo, né? Do orgulho, e esta questão aí é muito complicada, porque ela traz no íntimo de nós próprios aquilo de animalidade, domínio de território, não é? Esta questão de vencer por conta da força, por conta, enfim, do seu sentimento de superioridade. Isto é típico da animalidade. Instinto de conservação, domínio de território, todas essas coisas que ainda estão muito presentes. E com a riqueza, essas coisas acabam emergindo e tomando conta de nossas decisões. Muito difícil. Provas da riqueza. Allan Kardec, ele faz o seguinte comentário a respeito desta questão das provas de riqueza e de miséria. Olha só. A alta posição do homem neste mundo e o ter autoridade sobre seus semelhantes são provas tão grandes e tão escorregadias como a desgraça. Porque quanto mais rico e poderoso é ele, tanto mais obrigações tem que cumprir, e tanto mais abundantes são os meios de que dispõe para fazer o bem e o mal. Deus experimenta o pobre pela resignação e o rico pelo emprego que dá aos seus bens e ao seu poder. E ele prossegue. A riqueza e o poder fazem nascer todas as paixões que nos prendem à matéria e nos afastam da perfeição espiritual. Por isso foi que Jesus disse: em verdade vos digo que mais fácil é passar um camelo por um fundo de agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Olha só. Então, quando a gente faz a programação para a próxima encarnação, antes de enfrentar uma encarnação com riqueza e poder, são experiências necessárias, precisamos ser provados na vivência com riqueza e poder, para que a gente não caia nessas armadilhas do orgulho, do egoísmo, todos esses sentimentos, paixões que emergem do nosso íntimo. Convém que a gente adie o máximo possível esta experiência reencarnatória, porque é muito difícil enfrentá-la, tanto da miséria quanto da riqueza. Mas precisamos enfrentar essas provas.
haverá o dia em que nós precisamos reencarnar com estas possibilidades de riqueza e poder ou de miséria. Como que nós vamos sair com isto? Podemos ter quedas morais terríveis que nos tomarão em muitas encarnações para retomar o caminho de equilíbrio. É muito curioso tudo isso e convém que a gente pense na reencarnação sob este ângulo. Nós estamos aqui para que venhamos a desenvolver conquistas espirituais, com o objetivo da evolução espiritual. A vida no corpo físico tem este propósito, este motivo principal. Muito bem, no próximo vídeo, prosseguindo ainda no capítulo 9, Lei da Igualdade, vamos examinar o tema Igualdade dos Direitos do Homem e da Mulher, um tema muito atual. Até lá, então, que Jesus nos ampare e fortaleça.